Quer aprender a ganhar de 100 a 300 reais por dia no conforto da sua casa, sem precisar aparecer, sem precisar mostrar a sua voz, usando apenas 30 minutos do seu dia e de uma forma muito simples, muito rápida e muito prática? Qualquer pessoa consegue, inclusive eu consegui e tenho muitos alunos meus que já estão faturando essa grana. Inclusive, esse vídeo que você vai assistir aqui agora, que é um corte de podcast, ele foi feito por um de meus alunos que já está faturando uma grana muito boa e você pode começar a faturar também fazendo apenas uma coisa. Eu deixei um link aqui abaixo, né? Provavelmente esse meu aluno deixou, que é de um curso gratuito, onde você pode começar sem investir um único centavo. Então clica lá, porque é um presente que eu estou dando para você. Não perde essa oportunidade, porque as vagas são limitadas. E eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor, que é uma pergunta que eu conversei com um pregador aqui, eu tô ali, quando eu falo, o Barreto um dia vai lá no Sem Salvo, um dia, sempre na fé, crendo que um dia isso ia acontecer, graças a Deus aconteceu, e alguém sempre falava assim, rapaz, o Barreto tô dizendo que é okay, normal, né? natural. Normal. O Barreto é o único, aí falava assim, é o único pregador que prega no Japão. Qual é o segredo, pastor? Quando foi que começou essa história do Japão, essas agendas? É engraçado, né? Eu sempre orei para ir em lugares inusitados. Tipo, é legal ir na Europa. A Europa foi um tempo muito bom na minha vida. Acho que foi o divisor de águas para minha vida em um determinado tempo, foi a Europa. Porque eu vou lá desde 2007, e assim, era um tempo que ninguém ia, né? Hoje muita gente vai, mas era um tempo que muito poucas pessoas tinham esses acessos, né? Foi quando começou a se instalar a internet. Imagina que o meu Orkut foi feito lá na Inglaterra, porque eu não conhecia Orkut aqui. Quando eu cheguei lá, você tem Orkut? Eu falei, o que é Orkut? Que isso? Meu Orkut ainda é ro.live.co.k. Então, assim, da Inglaterra. Foi feito na Inglaterra. Então, a gente não tinha esse acesso, esse vínculo, né? Hoje, assim, o contato é mais fácil, mas era muito difícil. E aí, assim, eu sempre orei no sentido de querer ir para lugares mais difíceis, tipo, que ninguém foi, como Hong Kong, China, Istambul, Japão, sei lá. Eu sempre tive esse negócio de ir para lugares. Por exemplo, se eu vou na América do Sul, eu gosto de ir nos lugares que ninguém vai, tipo Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Suriname. São lugares assim incríveis de ir. É Brasil, você se sente no Brasil, mas são incríveis. Tá longe do eixo, pelo menos turístico, já tá longe. Não tem, então assim, para ir na França, para ir na Itália. A Itália foi o primeiro país que eu fui na vida. Então é muito simples, não simples, mas é possível. Né? É acessível. Não é tão complicado, até porque a gente é brazuca. Ou seja, a gente vê de lá, sempre tem alguém, conhece alguém. Mas aí no Japão eu recebi um convite, eu vou no Japão desde 2015. Foi a primeira vez que eu fui pregar num congresso em Nagoya. Seria, se fosse aqui no Brasil, seria mais ou menos a região centro-oeste, Brasília, Goiânia e tal. Foi a primeira vez que eu fui. E eu estabeleci uma via. Eu conheci o Japão por meio de Portugal. Eu tenho um amigo em Portugal chamado Bispo Rocha. Quando você estiver aí no seu Instagram, busca ele lá. Bispo Rocha é um cara incrível. E ele ia para o Japão, lá de Portugal. E ele disse, pô, por que você não vai no Japão? Eu falei, porque eu não conheço ninguém. Depois eu vou te apresentar o Japão. Né? Então, assim, minha proposta de Japão não saiu daqui, do meu vínculo, né? Veio de um vínculo totalmente externo. E assim, eu acredito que hoje não mais, mas a minha força maior hoje é internacional. É mais fora do que propriamente dentro da nação. Eu tenho mais impacto, mais visibilidade, mais eventos frequentados fora do que propriamente dentro, né? Então já tive oportunidades incríveis de ir a países como Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos eu já devo ter ido umas 20 e poucas vezes. Fui muitas vezes, né? Teve um ano que eu cheguei aí 6 vezes. Um mês sim, um mês não. Já fui muitas vezes. E dentro dos Estados Unidos, em vários estados? Vários estados. Eu conheci 14 estados. Claro que são enormes, são 53 estados que a América tem.
Mas eu fui pelo menos 14, 15 deles. Quase um terço. Já foi um terço quase do estado do país, né? Muito. Sim. É muito, né? Para ir, pisar. Bastante. E aí o Japão, meu caso com o Japão é de amor. Tem um projeto no Japão chamado Eu Amo o Japão, Eu Amo o Japonês. Esse projeto é do pastor Gilson Almeida e do pastor Jacó. Cara, eles fazem um trabalho social no Japão incrível. Parece que não, mas existem igrejas enormes no Japão, como a do pastor Cid. O último congresso que eu preguei foi dele. Ele reúne 1.000 pessoas. É muita gente. Nativos e... Entre nativos, brasileiros, hispanos. Pra você ter uma ideia, nessa igreja eu prego simultaneamente para 3 idiomas. Meu Deus. Eu prego para brasileiros, eu prego para japoneses e eu prego para 4 idiomas, isso mesmo. Brasileiros, japoneses, americanos e hispanos. Então, assim, nas cabines de tradução, cada um tem o seu idioma. O seu idioma. Aí, por ponto, cada um ouve o seu ponto. Eu estou pregando aqui, cada intérprete traduz. Mas hoje ficou melhor pelo caso dos pontos. Mas eu já sofri do seguinte: pregar em português, para o pastor traduzir para o inglês, para do inglês conseguir jogar para o japonês. Nossa. Meu Deus. Então eu falava, Deus tem uma bênção para você. Aí o cara, God bless you, passava. Aí o outro em japonês. Meu Deus, que incrível. E tinha que esperar ali, né? E como que... pausa, né?